Ô, meu, sobre os times brasileiros, os que tu mais se destacou, assim, acho que o mais disparado foi o Cruzeiro, né? Aliás, tem uma ligação bonita com o Cruzeiro, né, tia? Como é que se deu essa identificação tão grande com o Cruzeiro? Onde é que começa essa identificação? O que aconteceu para ser tão grande? Eu acho que primeiro a gente ganha o respeito dentro de campo, né? E para ser ídolo, você tem que fazer gol, né? Tem que criar uma história. Uhum. E eu acho que foi dentro de campo que foi acontecendo que os próprios companheiros viam que você estava muito bem, eles se ajudando a você fazer gol, a cair nas gradas da torcida. Como eu te falei, nos anos que eu joguei lá, sempre fiz muitos gols no Cruzeiro, então isso ajudou a que eu vá ganhando um respeito e um carinho, né, com o torcedor. E obviamente que muita gente fala que a gente não é merecedor muitas vezes de algumas coisas, mas acredito que quem trabalha e quem fez, quem tem os números ali, e se a torcida considera muito isso, acho que vale a pena, cara. Mas por que tu acha que essa frase, tu me falou essa frase, o que é que um dia te disse que tu não era merecedor? Ah, não, tem torcedor que gosta de um, tem torcedor que gosta de outro, e a minha intenção nunca foi ser ídolo do Cruzeiro. Até porque eu não tenho essa vaidade, entendeu? Comigo não... Se eu sou ídolo, foi porque eles quiseram e eu ganhei dentro de campo esse respeito, entendeu? Então, obviamente que tem muitos torcedores que são divididos, tem muitas jornalistas que são divididos, então cada um tem a sua opinião e eu respeito. Mas é o time que tu mais gosta, vamos dizer assim. Claro, tu mora aqui em Porto Alegre, a gente tá em Porto Alegre, porque, enfim, tu casou com uma gaúcha, criou raízes aqui. Sim. Mas assim, acho que o time tanto que tu vai direto, né, pro Mineirão lá ver jogo e tudo mais. Com certeza. Porque no Brasil, pela identificação que eu tenho com o Cruzeiro, né, por tudo que vivenciei lá, pelos títulos, pelos gols, pela história, que eu tenho um respeito muito grande pela torcida, a torcida comigo também, dá pra ver tem uma ligação, existe. Uma conexão forte. Então, isso com certeza faz com que você seja um jogador que tenha gratidão pelo Cruzeiro. E eu sou um cara que chegou desconhecido no Cruzeiro. Tu chega do Vitória. Então tu chega do Vitória. Bahia. Então ganha o coração do torcedor, conheço o clube, conheço a história. Começo a cair na graça da torcida e vai indo. Então, cara, hoje o Cruzeiro com certeza é um time que eu torço dentro do que é futebol brasileiro. Eu sou torcedor, né, do Cruzeiro. Uhum. Como se fala, entrou jogador, saiu torcedor do Cruzeiro. Realmente é um clube muito, muito forte, sempre foi e sempre vai ser, né? Tem uma camisa que é forte. Não, e tava lá num dos momentos mais tensos da história do clube, né? Sim, voltei, né? Voltou. Voltei no pior momento da história do Cruzeiro. Cara, eu não sei se eu faria de novo. Não sei, cara. Foi muito foda. Foi o pior momento da história do clube, né? Sem dúvida. Até hoje você vê que tem alguma coisa que liga aqueles problemas que teve no passado, que eu não conseguia acreditar como um clube tão grande como o Cruzeiro pudesse estar passando aquela situação, sabe? De não ter nada. Nem água para regar o gramado. Eu consigo entender isso. Cara, eu não consigo entender, sério. Como é que chega num nível a ponto, cara, dos funcionários, tá? Eu recebi os sóbios aqui, eles, cara, Duda, os caras passavam fome. Eu acordava cedo, passava num café para levar comida pros caras. Cara, o que é isso, cara? O Sobis voltou no segundo ano. Isso. Que a gente tava tentando já melhorar um pouco. O 20 foi pior. O 20 foi muito pior. Não tinha ele volta em 21. Não tinha um time. A gente não tinha um time de jogadores que tenha 10 jogos na primeira divisão. Foi trazendo da base.
Porque o time caiu para a segunda divisão, eu volto da China e todos os jogadores tinham ido embora, ninguém ficou. Ninguém ficou. Cara, eu voltei da China, eu abaixei meu salário, quase 97% do meu salário eu Não, abaixei. imagino, claro. Pra jogar no Cruzeiro e não tava recebendo. Óbvio, eu não tava recebendo porque o clube não tinha, né, condições. Não tinha jogador, trouxeram da base do Cruzeiro, jogadores que não tinham 10 jogos no profissional. Então era um processo difícil, que eu não pensei que ia ser desse jeito, sinceramente. Não pensei que ia ser tão difícil o acesso à Série A. Mas, eu pensei, cara, quando tu tá na China, como é que chegavam as informações do que estava acontecendo com o Cruzeiro? Porque o negócio desanda depois de uma matéria no Fantástico, né? Sim. Que expõe tudo mais e tal. E eu não sei se lá dentro já falavam e tal, as coisas já deviam estar estranhas, mas como é que tu, Marcelo Moreno, recebia essas informações? Porque tu vem pro Cruzeiro sabendo de tudo, né? Não, tipo assim, mas não sabia, acho que eu não sabia a gravidade, mas sabia que o negócio estava feio. eu sabia que o negócio estava feio, só que eu não pensei que era tanto. Sim. Entendeu? Você tá fora, você não entende o que estava acontecendo até você chegar lá, você passar pelo que os jogadores que estiveram lá passaram. E, cara, eu tiro o chapéu pra quem ficou. Não imagino, cara. Não, pra quem ficou, pra quem voltou. Sobis voltou no segundo ano, voltou. Pelo menos ele voltou, né? Teve carinho pelo clube, né? Teve amor pelo Filipão Cruzeiro. que tentou ajudar. O Felipão, ele foi. O Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo. Fábio, né? Pá, ficou lá. Ficou lá. Maior ídolo da história, Fábio. Léo, zagueiro, que acho que jogou no Grêmio. Sim, começou no Grêmio. Cara, Ariel Cabral ficou. São jogadores que vestiram a camiseta. Henrique, que era capitão, segundo capitão. Cara, a gente tinha jogadores que amavam o clube. Não tem outra lógica para você fazer tudo o que a gente fez, né? E ajudar o clube a pagar contas, ajudando funcionários, né, a que possam receber, que não recebiam há 5 meses. Cara, e você via o semblante dos caras triste porque não tinha como pagar as contas. A conta chega, cara. E quem é humilde, quem ganha um salário mínimo, o cara vai sentir uma conta de água, uma conta de luz, necessidades, né, dos filhos na faculdade. Tu cansou de pagar a conta pros outros? Cara, eu nunca gostei de falar, Duda. Nunca. Das coisas que eu fiz no Cruzeiro. E aos poucos os próprios funcionários vão falando e eles vão dando essa moral aí pra nós, né? Porque tem hora que vale a pena falar, tem outros que não, mas com certeza eu ajudei vários, assim. Eu ajudava com amor, assim. Não queria nada em troca, porque pra mim, a maior felicidade minha é que o cara venha feliz pro trabalho, entendeu? Então, eu queria que ele viesse bem, tranquilo, né? Transmitindo energia boa pro elenco, para que os caras consigam, né? Jogar também, jogar uma bola e sentir aquele ambiente bom. Então, cansei de ajudar, obviamente, cansei. Essa é a palavra, no bom sentido. Amigos que eu tenho até hoje, no futebol, e eu ajudaria de novo. Não, tenho certeza, porque tu fazia com amor, né? Exatamente. Não era um compromisso. Tu fazia porque tu queria. Sim, mas eu nunca gostei de falar, assim, ninguém sabia, nem o próprio jogador que estavam lá, assim, alguns jogadores nem sabia o que você fazia. Mas tu chegou a emprestar dinheiro pro clube? Pro clube? Não, pro clube sim. Tu emprestou dinheiro para o Cruzeiro? Tipo assim, o fulano que tá coordenando. Pega aqui, cara. Pega aqui, cara, e ajeita, sabe? Não foi bem assim, né? Desse jeito, mas é que o clube estava caindo realmente para a Série C. Não tinha mais condições. E surgiu uma conversa entre
eu e o presidente na época, para ver como que a gente poderia acertar essa situação. E eu não poderia ver o Cruzeiro caindo, entendeu? O clube que me revelou, onde eu tenho uma história linda, onde eu voltei e larguei tudo, contrato milionário eu larguei na China para voltar pro Cruzeiro. Já tinha feito muita coisa, já estava lá. Eu tive que ajudar. Ninguém já queria jogar lá, tinha jogador que falava que queria ir embora porque não conseguia já manter 4 meses de salário atrasado. Alguns já poderiam ter ido embora. E estavam lá, entendeu? Alguns dos grandes, assim, até que conseguiam ter esse carinho, esse amor pelo clube. E, cara, eu não me arrependo de ter emprestado aquele valor que eu emprestei pro Cruzeiro. Não me arrependo. Porque eu sei que se não fosse aquilo que pagou o salário de jogadores, de treinadores, de funcionários, pagou o salário de todo mundo, ficou em dia com todo mundo. A gente não... O Cruzeiro poderia ter terminado. A gente ia para a Série C esse mesmo ano e obviamente pagou dívidas de transfer que eles tinham que pagar urgente. Sim. Porque senão não podia contratar jogadores. Claro, senão não... Então, chegou a esse ponto o Cruzeiro, imagina. O time maior, um dos maiores campeões dos últimos 10 anos que a gente tem. Imagina. E assim, emprestei esse dinheiro, beleza. Só que virou SAF, né, o clube. Virou SAF, vem Ronaldo Fenômeno. Acerta a casinha, né? Ele consegue... Organiza tudo, entendeu? Organiza o time. Obviamente que os resultados muitas vezes não vêm, mas chega um cara sensacional lá e compra o Cruzeiro. O Pedrinho. Que já era meu amigo, né? Desde que eu cheguei no Cruzeiro, já gritou muitos gols junto comigo. O cara é sensacional, tá? Por sinal, é uma pessoa muito gente boa. O Pedrinho já tá na vida do Cruzeiro, não é de hoje, então. É um torcedor meio famoso lá, todo mundo sabia que ele era cruzeirense. Tudo mais. E que do próprio bolso ele tirava também dinheiro pra... Ele ajudou vocês, imagina, nessa época também. E ninguém sabia no início, né? Mas ele sempre foi um cara que sempre, quando precisou, ele tava lá. Entendi. Mas nesse ano, ele já tinha colocado muita coisa lá no Cruzeiro. Então, deve ter dado muito. Então... Só que, porra, aí os negros estão... Problema. Eu viro um saco sem fundo, né? Então o cara cansou. Cansou daquele, eu coloco o dinheiro, não dá certo, eu coloco e vai embora. Sim. E era assim, né? E ele sabia que esse dinheiro que ele emprestou não ia voltar. Nunca mais volta. Óbvio. Quando ele compra o Cruzeiro, a primeira pessoa que ele liga para acertar o valor, obviamente, é comigo. A primeira pessoa que ele liga. Então tu recebeu de volta que tu emprestou por... Não, até hoje eu não recebi, mas eu tô recebendo. Entendi. Criou-se um fluxo. Ele me ligou, vamos acertar. Eu quero acertar com você porque nunca vi na história do futebol um jogador ter emprestado tanto dinheiro para um clube como você fez. Você é cruzeirense mesmo. Desse mesmo jeito. E, cara, uma pessoa que tem esse caráter e que queira acertar uma coisa logo comigo, entendeu? Voltei a confiar no Cruzeiro, na gestão que estava lá, e ele está fazendo tudo do jeito que ele acha que é o correto. E é o caminho que vai levar o Cruzeiro a ganhar títulos, porque estão fazendo as coisas do jeito que tem que ser. Mas em nenhum momento tu foi atrás desse dinheiro. Cara, pra ti, ajudei, beleza, paciência, vida que segue. Fiquei esperando 3 anos, né? Fiquei esperando 3 anos para poder receber, não recebi... Nenhuma ligação, nenhum obrigado. Cara, exatamente. Nenhum obrigado, nenhuma homenagem. Nada. Por isso que jogador de futebol, ele tem que... Eu não sei se isso todo mundo sabia, acho que eu... Cara, ninguém sabe de muita coisa que acontece na interna, né? Sim, claro, óbvio. Nem os jogadores daquela época sabiam que eu emprestei tanto dinheiro pro Cruzeiro. Nem eles sabiam. E em nenhum momento eu usei aquilo para eu me beneficiar. Nunca. Ficaram sabendo quando eu saí do Cruzeiro depois.
Sim. Entendeu? Então, isso é para que muitos dirigentes, presidentes que estão lá aprendam que tem que ter gratidão, entendeu? Com as pessoas que fazem isso por um clube, entendeu? Porque foi a primeira e foi a última vez que eu iria fazer com eles. Claro. Porque tem que ter gratidão, como o Pedrinho teve. O cara tá acertando tudo comigo, com os outros que também, né, tem uma dívida. E isso é de caráter, isso é de homem, entendeu? De boa gestão, quer acertar a casa. Porque mostra para todo mundo e manda um recado que o clube tá Tem bem, comando tem comando, tem uma gestão boa e que é o caminho, entendeu? Porque você não pode contratar alguém e não pagar. É muito ruim um trabalhador não receber pelo seu trabalho, cara. Não tem nada mais duro, né, cara, que tu, pô, velho, porra, velho, é justo, né? Eu ficava triste pelos funcionários, Imagina, entendeu? Que mais necessitam, né, nessa hora. Cara, nessa hora, pô, um funcionário trabalha para poder pagar suas contas, né? Ganha pouco. É. Cara, um jogador consegue segurar 1 mês, 2, os grandes um pouquinho mais, só que ninguém gosta de trabalhar assim. De graça, tá louco? Então, a gente priorizava os funcionários. Eu tentava priorizar o massagista, o nutricionista que estava ali do lado, o pessoal sempre que está no campo, aqueles caras que transmitem energia para os atletas. Imagina, você vê o cara ali triste, preocupado com as contas, entendeu? Então, chegava aqui, me passa a tua conta aqui. Tá, rápido, pagava uma. O que você tá precisando? Pagava outra. Caralho, filho. E tinha a cesta básica que a gente mandava também para alguns. E não era só eu. Poxa, o Fábio fazia isso, o Rafael Sobis fazia isso. O Henrique, Sim, os Ariel, Léo. sua carreira, sim. Sim, mas é que assim, os que mais faziam isso eram os que mais amavam o Cruzeiro.